Olá, meu nome é Bruno Souza, eu sou médico cirurgião e hoje nós vamos tratar um tema muito importante aqui, que é um assunto de hernia inguinal. É uma doença que acomete muitos pacientes e ficam sem saber se tem a hernia inguinal, ficam sem saber como resolver essa hernia inguinal. E hoje eu trouxe aqui um médico especialista, cirurgião especialista em hérnia, o Dr. Emerson Reis, e nós vamos conversar hoje sobre esse assunto, né, Emerson? Bom Se dia, apresenta um bom pouquinho, dia. Emerson. Sou médico com quase 30 anos de formado pela Federal do Paraná, cirurgião há mais de 25 anos e gosto muito desse assunto. Eu sempre me apaixonei por isso. Praticamente eu entrei em medicina para ser cirurgião e entrei em cirurgia para operar hérnia. E como que, Emerson, conta pra gente aqui, a gente vai fazer um bate-papo, como que você se encontrou nesse mundo da hérnia aí, né? Porque é Sim, mundo de doenças, né? O que que te chamou atenção na hérnia? porque ela reconstitui a anatomia da pessoa, né? A pessoa tem a sua anatomia e por um defeito, que é como um buraco numa parede, a gente quer consertar esse buraco e de uma maneira mais anatômica possível, que fique o melhor, não só esteticamente, como funcionalmente para a pessoa. Então Perfeito. eu sempre gostei, e também sempre gostei de técnicas menos invasivas, né? O que que te levou, Emerson, a se apaixonar pela hérnia, pela cirurgia de hérnia? Eu vi que você gosta muito desse tema, desse assunto. E o que que te levou a buscar isso, a se apaixonar por isso? Tem algum caso, alguma questão? O que que a dor do paciente que te chamou atenção? O que que te levou a ir para essa questão da hérnia inguinal? Vários pacientes, em particular, já há muitos anos com essa questão, aquelas imagens tristes da pessoa com aquela hérnia carregando aquela funda, né, que é o nome do dispositivo que a gente usa para barrar, para não ficar muito grandona, aparecer muito, e a dor, desconforto, essa sensação, e tão facilmente resolver isso com uma cirurgia bastante simples. Mas o que me chamou a atenção é que os resultados da cirurgia de hérnia, isso no mundo todo, antes do advento da tela, eles eram muito sofríveis, né? E tinha um lugar no mundo, que é lá em Ontário, no Canadá, que o pessoal fazia a hérnia de uma maneira que parecia perfeito. Mas quando eu pude checar em loco, eu descobri que não era bem assim, que havia um viés na produção dos resultados deles, ou seja, eles recusavam-se a operar os pacientes que não entrassem num protocolo muito rígido, ou seja, aquilo que em ciência a gente chama de cherry picking, ou seja, cereja escolhida. Você opera os que vão dar certo, os que não dá certo você não opera para não dar problema. Aí é fácil. Certo. E explica pra gente um pouquinho o que que é a hérnia inguinal, como o paciente identifica isso. Então, Às vezes ele tem uma dor na região abdominal ou na região da virilha e às vezes acha que pode ser uma hérnia, e pode pode ser outra ser, coisa. pode não ser. Explica para mim, por favor, como que ele vai identificar se é ou se não é para ele procurar ajuda. Como é que funciona Exato. isso? Basicamente é um abaulamento na região inguinal, pode ser o lado direito ou o lado esquerdo. É mais comum em homens, é mais comum após os 50 e mais comum ainda após os 60 anos. Mas a questão é o abaulamento. A hérnia, outras coisas podem dar abaulamento. A hérnia, ela aumenta com o esforço físico. Então, se a pessoa percebe que esse abaulamento é quando ela faz força, a chance de ser uma hérnia é muito alta. Daí ela deve procurar um médico minimamente capacitado para examiná-la. Eu digo que nem precisa ser um especialista, apenas que ponha a mão no paciente, né? E um detalhe do exame físico que passa despercebido por muitos médicos, e eu vou colocar aqui dois especialistas de hérnia, é examinar também o paciente em pé, porque a gente deita muitas vezes uma hérnia, não seja muito grande, ela desaparece, né? A pessoa põe a mão, não tem nada. Se ela não tiver muita sensibilidade para palpar o defeito com o paciente deitado, não, o senhor não tem hérnia, mas põe o paciente de pé, a hérnia aparece. Então é interessante sempre examinar deitado e colocar de pé para você realmente checar que aquele abaulamento acontece por força da gravidade. E quando a pessoa faz o esforço de tossir, de fazer aquela prensa abdominal, o defeito vai aparecer mais fácil. Perfeito. Então ela sente aquela dor local, né?
Com e abalamento. com abaulamento, né? E essa dor, às vezes, prejudica o paciente na sua qualidade de vida, né? Bastante. O absenteísmo das hérnias, acho que não há estatísticas assim a respeito, mas ele é grande, a gente percebe. Tipo assim, se a pessoa tem um trabalho mais esforçado, por exemplo, no Brasil, muito comum, na construção civil, por exemplo, fica inviável a pessoa trabalhar, né? E nós estamos tendo duas epidemias silenciosas, Bruno. Uma é do etarismo, ou seja, todos estamos ficando mais velhos, e a outra é a obesidade. Todos estamos ficando mais gordos por questões assim de sedentarismo, alimentação muito calórica, e as hérnias estão explodindo nessa mesma proporção dessas duas epidemias. Sim. Às vezes a hérnia, ela restringe muito ali a qualidade de vida do paciente, né? Que às vezes a gente fala assim, ah, uma hérnia é uma doença ali que você precisa de resolver. Mas aquilo às vezes vai limitar não do ponto de vista da doença em si, às vezes até do ponto de vista social, né? Sim, Quantas vezes a gente vê o paciente deixa de ir a eventos ou então fazer algum evento, seja com a família, né? Porque às vezes colocar vai um sentir dor depois, né? Quantas vezes a também. pessoa deixa de ir porque sabe que vai ter resultado depois de dor, né? A dor é Então o existe um pior. contexto social envolvido, né, Tem um Emerson? contexto social. Assim, por exemplo, muitas vezes até a questão da pessoa colocar um maiô e ir à praia. Fica chamando a atenção aquilo ali, né? E às vezes numa ocasião familiar que vai fazer um pequeno esforço, ajudar lá, colocar um carvão para fazer um churrasco, a pessoa já vai sentir aquela dor, já não vai ajudar. São várias situações que a pessoa tendo aquela hérnia, ela vai se ver mal, né? Se sentir excluída do ambiente. O problema no Brasil é que a fila das hérnias para operar no SUS está muito grande e é a cirurgia mais rejeitada. Eu percebi durante a pandemia do Covid, Bruno, por exemplo, se fosse para arrumar o nariz, o pessoal arrumava a tempo. Todo mundo fugindo do hospital, mas para uma mulher colocar silicone, ela queria. Para colocar um nariz, queria. Mas o homem com a hérnia ficava com medo de ir ao hospital porque é uma cirurgia muito a pessoa ignora, mas Por o que defeito que... pequeno pode ficar grande com o tempo, que a pessoa vai engordando, aquilo vai aumentando, laceando, e o risco, nós sabemos, é de encarcerar ou estrangular, né? Esses dois termos que são Por simples que, de na sua explicar. opinião, Emerson, por que que você acha que o paciente ele deixa de procurar, fica às vezes vivendo anos ali com aquela doença, aquela dor? O que que você acha que impede ele de procurar para resolver Eu essa acho que questão? muito é o medo da cirurgia, porque hoje, qual que é a moda na cirurgia com a gente, né? É videolaparoscopia. Eu concordo. Para operar uma vesícula, uma hérnia de hiato, seria um crime você fazer de outra forma, que não seja por vídeo. Porque a hérnia de hiato é uma hérnia desse tamanhinho, mas num local muito difícil de se atingir com uma cirurgia convencional. Mas a hérnia de parede inguinal, os resultados com a vídeo não são tão bons, a não ser que você use uma técnica chamada de acesso pré-peritoneal. Por exemplo, você vê o peritônio, coloca a tela e já desinsufla o gás carbônico para colar aquilo ali sem você nem ver o resultado final. Eu conheço poucos cirurgiões nesse país que fazem com maestria essa técnica. Qual que é a diferença, Emerson, entre você fazer uma hérnia com anestesia local e fazer uma anestesia hack, né? Na verdade, isso fica muito a cargo do anestesista, né? A gente Uhum. sempre preza por segurança, né? Então, essa questão da anestesia barra sedação fica muito a cargo do anestesista. Mas, na sua opinião, qual é a diferença entre para o paciente, né? Pro- Entre fazer com hack e fazer com local? Qual que é a diferença É para ele? muito grande. Por exemplo, com local é possível o paciente ir para casa no mesmo dia, né? É sempre assim, 2 horas após a cirurgia, não tendo nenhuma sinal de hemorragia ou de qualquer outra coisa, ele já pode ir ao domicílio, né? É totalmente. Porque uma hack existe um período de observação que a pessoa tem que ficar totalmente deitado para não ter o risco de uma cefaleia pós-hack, por exemplo, uma fístula que se faz ali na dura mater devido à abertura que se faz, embora as agulhas de hoje sejam bem finas. Mas ninguém faz hack e vai no mesmo dia. Em geral, a mesma coisa.
sempre no mínimo no dia seguinte. Então já gera mais custos, né? Você tem de pousar, ficar. E com anestesia local é possível isso aí, realmente no mesmo dia, com muito menos lesões. E já estando infiltrada a região com anestésico local, e isso, essa técnica também é usada quando se faz hack, o geral, se infiltra às vezes anestésico para diminuir o quê? A dor no pós-operatório. Então, no caso da anestesia local, além do menor tempo de recuperação, existe uma menor dor, comprovadamente menos dor no pós-operatório, por conta do anestésico que fica infiltrado localmente. Entendi, perfeito. E também tem o contexto dos riscos da raquianestesia também, né? Que você já Também o citou, contexto né? dos riscos. Os anestesistas brasileiros, do que eu conheço no mundo, assim, são os mais corajosos do planeta. O índice de hack anestesistas que a gente tem em relação ao número de cirurgias que a gente tem é muito mais que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles fazem mais a geral, preferem entubar uma pessoa por uma máscara laríngea a invadir um canal. Eles têm medo disso. Certo, né? A cefaleia pós-hack também, né? Tem muito Nossa, você paciente falei que após tem hack, eu tive dor de alguns cabeça, né? casos quando eu operava ainda com hack. E é muito triste, porque tem que colocar o sangue do próprio paciente para obstruir, para não. É uma situação chata. E pode acontecer, mesmo com as agulhas finas de hoje em dia. Antigamente, quando eu comecei, eram umas agulhas meio calibrosas. Hoje Perfeito. já são mais fininhas, descartáveis. E por paciente que tem uma dor na região da virilha, região inguinal, e às vezes ele não sabe se aquilo é hérnia, como que ele Bom, pode falar assim, olha, será falar. que eu preciso procurar ou não? Isso É, é hérnia ou não? Como é que ele vai identificar o principal, ele como mesmo, né? eu, Sem um, para ele falar assim, eu vou procurar um especialista ou ah, não? é só ele sentado, colocar a mão na região inguinal e fazer um esforço de respirar fundo ou de tossir. Fazer um esforço com a barriga. Aí ele sente que aquilo ali cresce. Aí a chance de ser hérnia é grande. O que mais diferencia, assim, que as pessoas confundem com hérnia, é o que nós popularmente chamamos de íngua, que é um linfonodo inguinal. E muitos clínicos, infelizmente, ou médicos que não têm experiência, avaliam lá como hérnia. Principalmente porque examinam o paciente deitado e não colocam ele de pé para ver se é um abaulamento que vem com esforço. Né? Como eu falei, as hérnias mesmo, principalmente quando são maiores, a pessoa deita, o defeito desaparece. Principalmente se a pessoa já é obesa, é difícil de você perceber. Então, o exame pelo especialista, por quem conhece, um cirurgião bem treinado, né? Ou mesmo um clínico bem treinado, porque o problema nosso está na formação médica, de uma maneira geral, hoje em dia, né? Sim, O médico tem que pôr a mão no paciente. E a hérnia é o tipo do exame que o que mais a gente preza é o exame físico. O ultrassom pode ajudar, ajuda. Tomografia é ótimo. Para quê? Principalmente para comprovar que tem ou não um pedaço de intestino dentro dessa hérnia. Aí ela se torna mais arriscada. Porque, em geral, na hérnia pode sair apenas pedaços de peritônio, né? São aumentos, são estruturas que ajudam na nutrição dos tecidos dentro do abdômen, para passar os vasos, mas que não são intestino mesmo, né? Então, essas estruturas não causam tanto risco delas saírem, mas quando sai um pedaço de intestino e ele é estrangulado, ou seja, a circulação dele fica comprometida, aí existe o risco até mesmo da pessoa morrer em função de uma hérnia. Então, parece uma doença que só causa dor e desconforto, mas em casos de dela se de complicar, complicação tem seu risco, tem né? E é seu alto risco, esse é risco, né, alto, Lourenço? é um risco alto. E eu diria até que são nas hérnias menores, porque quando a hérnia é muito grande, a alça vai e volta. No máximo ela pode até ficar, que a gente chama de hérnia visitada, ou seja, a alça sai ali, mas ela volta, visita, volta. E a hérnia que realmente encarcera, ela tem um ósseo, um buraco herniário, que é um defeito na parede, né? Que Perfeito. é menor e tem um risco maior. E esse paciente que identificou então que tem uma hérnia, né, ou então a possibilidade de hérnia, quando ele identifica aquela hérnia e trata, o que que ele ganha quando ele descobre cedo e trata essa hérnia? O que que ele ganha de qualidade de Ganha, vida? Como é que é o contexto ganha disso? muito na qualidade de vida, porque quanto antes ele já descobrir e tratar, são menos pontos para dar. Ou no caso de usar uma tela, um pedaço menor de tela, menos rejeição, menos corpo estranho.
Como, é igual, por exemplo, um buraco na sua parede. Você viu o buraco ali e está vazando água, por exemplo, se você tampar, colocar o dedo ali, vai tampar. Mas se você deixar ele crescer, aumentar, você vai precisar de reboco, vai precisar esvaziar a represa, a água que está vazando na sua parede. É mais ou menos assim, uma comparação ridícula, mas é o que acontece. Quanto menor o defeito, mais fácil de consertar. É Perfeito. proporcional. O trabalho de um pedreiro. Se ele fala assim, ó, o buraco aqui é grande, vai mais tijolo, vai mais argamassa, mais mão de obra. Se o defeito é pequeno, se é descoberto precocemente, é mais fácil de operar. Perfeito, Emerson. Emerson, eu vou te agradecer pela nossa conversa, Mas tá? tem Foi bem muito a falar. esclarecedor, tá? Aham. Saber o que que é uma hérnia, quando precisa procurar, né, o paciente e o que vai ter de ganho aí no tratamento da hérnia. Isso é importante, Sim, né, de importante. entender, porque o não tratamento ele gera uma série de complicações, como você já Muitas. citou, né? Então, né, quem quiser mais informações, né, a gente fez esse compromisso de dar mais informações, Sim, vamos né, sobre o responder as assunto, perguntas né? que o pessoal Quem tiver perguntar, tá bom. perguntas pode colocar para a gente vai responder. E aí, Emerson, o que que você tem para os próximos temas aí? O que quem vai falar? Quem Então, tiver dúvida aí, nós vamos sua basicamente mensagem. tentar comparar as técnicas básicas das hérnias e os prós e os contras de você ser entubado ou você ser feito uma anestesia local. E você vai ver que há mais vantagens em fazer local do que você correr um risco de intubação ou mesmo de uma raquianestesia. E que nós temos índices de recuperação muito competitivos em comparação à tela, né? E a tela pode causar rejeição, pode causar inflamação, pode causar reação alérgica, porque é um corpo estranho. E se você usa menos material, né, você usa o material necessário para aquele defeito, da maneira menos invasiva, com menos tempos cirúrgicos que a gente fala, com simplificação de alguns atos que vão deixar menos resquício da cirurgia de uma maneira com menos tensão que a gente fala. Isso é uma técnica do Dr. Dessarda, já vou dar um spoiler aqui, que a gente utiliza. É uma técnica no mesh, ou seja, sem tela e tension free, com a tensão livre de tensão, porque em cirurgia suturar com tensão é fria, né? Sim, isso aí. Obrigado. E daí, quem tiver interesse, fica aí para a gente dar mais informações sobre o assunto.